até o final, ou pelo menos quando nós pegamos um determinado tema e nós damos prosseguimento à exposição daquele tema. E hoje, meus irmãos, depois do mês de julho, de agosto, nós estamos concluindo agora o livro do profeta Naum. Então eu convido você, abra sua Bíblia, por favor, Naum capítulo 3. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra. Naum capítulo 3. Diácono Davidson, você faz a leitura, por favor, do verso 8 até o verso 19. Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Até o 19. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve a água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você, a espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos do que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoraram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam e ninguém sabe para onde. Ó rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, e a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por suas crueldades inimigas. Você pode orar por nós, por favor? Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor abençoe, Pai, o Teu servo, o anjo da igreja, para que as palavras dele sejam palavras que vêm de Ti, palavras de vida. Senhor, que em nenhum momento, Pai, aconteça conosco o que aconteceu com esse povo. Tem misericórdia de nossas vidas. Que nós possamos, Pai, ser obedientes a Ti e não nos desviemos dos Teus caminhos, para que a Tua ira, Pai, não se apague, não caia sobre nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu como Teu povo e pedimos a Tua bênção sobre nós. Amém. Podem sentar, irmãos. Quando nós começamos essa série, eu lembrei aos irmãos que antes que o profeta Naum trouxesse essas palavras para os ninivitas, o profeta Jonas já havia visitado essa cidade de Nínive aproximadamente 120 anos antes disso. E Jonas veio com aquela pregação tão simples, mas ao mesmo tempo tão eficaz,
que Nínive seria destruída em 40 dias. E foi por causa disso, meus irmãos, que toda aquela cidade, mais de 120 mil pessoas, entregaram a sua vida a Deus, arrependeram-se dos seus pecados e voltaram-se para o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Mas aí então aquela geração passou. 100 anos, pouco mais de 100 anos se passaram. E aquela geração que ouviu a pregação de Jonas já tinha passado, já havia morrido. Veio uma nova geração. E essa nova geração veio tão cruel, tão malvada, quanto eram as suas gerações anteriores. E a consequência disso, meus irmãos, é que agora chega o profeta Naum e diz para aquele povo, olha, capítulo 1 do livro do profeta Naum, olha, Deus é um Deus zeloso e vingador. Ele não vai deixar o culpado impune. Ele vai derramar da sua ira santa, do seu furor santo contra o povo inimigo, contra os pecadores, contra os perversos, contra os ímpios. E foi exatamente isso que aconteceu. O aviso havia sido dado. Como eles não se arrependeram, meus irmãos, então veio a sentença do próprio Deus contra Nínive e contra o seu rei. Aí nós chegamos no capítulo 2 e vimos que de fato Deus começou a aplicar a sua justiça. Vimos como Deus, ele não cochila, meus irmãos, quanto às práticas pecaminosas do mundo. E por isso o profeta Naum foi levantado para ser boca de Deus no meio daquele povo rebelde. Mas ainda assim aquele povo não quis ouvir. E o que nós vimos domingo passado foi uma mensagem muito difícil de ser pregada, mas eu acredito também, meus irmãos, que muito difícil de ser ouvida. Porque o profeta Naum começou a apresentar os pecados daquela cidade. Ele disse que aquela cidade era uma cidade sanguinária, cheia de fraudes, cheia de roubos, e que não largava a sua presa. Que aquela cidade vivia na prostituição e na feitiçaria. E não tinha o que fazer, meus irmãos. Deus não deixa pecados como esse passarem batidos. Os olhos do Senhor não estão fechados para o mundanismo que está solto, que está desenfreado na nossa sociedade. Então o resultado, Deus disse, ai de você, cidade perversa. A ruína daquela cidade perversa estava a caminho. Deus disse, eu estou contra você, e eu irei apresentar para os povos e para as nações a sua nudez e as suas vergonhas. Eu mostrarei para todas as nações que foram oprimidas por você, Nínive, as suas vergonhas, as suas prostituições, as suas feitiçarias, de como você mente, engana, de como você rouba, de como você é tão cruel, e tudo isso vai ser jogado, e você vai ser testemunha da sua própria queda. Disse o Senhor ainda, eu lançarei contra você imundícies, e eu tratarei você, Nínive, com desprezo. E nós vimos, meus irmãos, que é muito complicado quando Deus nos trata com desprezo. É muito complicado. E Deus concluiu aquela primeira passagem através do profeta Naum, dizendo, e eu farei de você, Nínive, um exemplo para todos aqueles outros povos que tentarem, que ousarem ou que planejarem se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. E aí nós chegamos agora, meus irmãos, no finalzinho desse capítulo 3, que também é o final desse livro. E apesar de tantas advertências, apesar de o juízo de Deus ter sido anunciado, proclamado, ainda assim aquela cidade rebelde, obstinada, aquela cidade tão cruel, ela ainda insistia nas suas práticas erradas, e mesmo assim ela tentava contar vantagens, ela tentava se ensoberbecer com aqueles recursos que ela julgava serem recursos muito fortes e que davam uma certa segurança para aquela cidade.
E esse é o primeiro ponto dessa mensagem, meus irmãos. Que mesmo com a sentença anunciada, prestes a ser executada, aquela cidade ainda era orgulhosa e soberba por causa dos seus recursos. O primeiro desses recursos eram recursos geográficos. Observe na sua Bíblia, versículos 8 e 9, quando o profeta Naum vai dizer: por acaso você é melhor do que Tebas? Tebas era uma cidade do Egito. E você, Nínive, será que você é melhor do que Tebas? Porque Tebas era cercada, ela tinha próxima a ela ali o rio Nilo. Os canais do rio Nilo eram uma proteção geográfica para aquela cidade. Mas não bastasse aquele recurso geográfico ali do rio Nilo. O profeta Naum vai dizer: olha, o Egito e a Etiópia eram a sua força ilimitada, e Fute e a Líbia eram os seus aliados. E é interessante, meus irmãos, que quando Naum fala que Tebas tinha como sua defesa o rio Nilo, é porque Tebas tinha como uma grande segurança, meus irmãos, a margem ou as margens desse rio Nilo. Calculam os estudiosos que de uma margem, da margem direita até a margem esquerda, eram aproximadamente 300 metros. Muito difícil de um povo inimigo ultrapassar esses 300 metros de água, porque tinha uma profundidade ali. Mas ainda assim, aquela cidade foi conquistada. Ainda assim, aquela cidade foi dominada, aquela cidade de Tebas. Mesmo tendo o Egito, mesmo tendo a Etiópia como forças ilimitadas, forças militares, mesmo tendo Fute e a Líbia como seus aliados, nada disso foi capaz de impedir que um povo inimigo invadisse a cidade de Tebas. Versículo 10 vai dizer que aquelas crianças da cidade de Tebas tinham sido despedaçadas nas esquinas, de que os nobres e os poderosos tinham sido acorrentados. E sabe o que é mais impressionante aqui, meus irmãos? Quem gosta de jogo de estratégia, Diácono Davidson vai saber. Os irmãos que gostam de jogos de estratégia aqui, que gostam de filmes militares, vão entender. Porque numa guerra, quem é a primeira tropa? Quem é que vai à frente? São os mais fracos ou os mais fortes? Oi? Depois daqueles mais fortes, digamos que seja um segundo grupo, que talvez não seja tão forte, mas em uma escala de hierarquia, seria do mais forte para o mais fraco, não é assim? E no final, sobraria quem? As crianças. O que nos leva a entender, meus irmãos, que quando as crianças vieram a ser despedaçadas, é porque todos os adultos, guerreiros, soldados, já haviam sido mortos. Um massacre total, meus irmãos. Aqueles nobres, aqueles homens influentes, haviam sido acorrentados. E mais impressionante é que sabe quem foi que fez tudo isso com a cidade de Tebas? O Império Assírio. Esse mesmo Império Assírio que estava sendo afrontado, confrontado pelo profeta Naum. Porque diz a história que no ano 663 a.C., um rei assírio chamado Assurbanipal, ele invadiu a cidade de Tebas e fez tudo isso que foi descrito aqui, e fatalmente muito mais. Muito mais. E agora Naum está dizendo para Nínive: será que você é melhor do que Tebas? Que foi totalmente arrasada, totalmente destruída, que os seus recursos geográficos não foram capazes de evitar essa invasão de vocês próprios? Ele continua dizendo, versículo 11: e você, Nínive, você será embriagada, você tentará se esconder, você procurará um refúgio por causa dos seus inimigos. Mas o que iria acontecer com Nínive foi a mesma coisa que aconteceu com Tebas. Portanto, esse era o primeiro recurso, o recurso geográfico. E, meus irmãos, não adiantou de nada para Tebas e também não adiantaria de nada para Nínive. O segundo recurso era um recurso militar.
Veja aí na sua Bíblia, versículo 12. Ele vai falar sobre as muralhas de Nínive. Lembrando, meus irmãos, que aquelas muralhas, elas tinham aproximadamente 30 metros de altura por 12 metros de largura. Mas quando chega no versículo 12, Naum vai dizer: as suas fortalezas, as suas muralhas, elas estarão tão moles que serão comparadas com aquela figueira com frutos, com figos maduros, que quando você balança, aquele fruto maduro cai. Era como se Naum estivesse dizendo: olha, essa tua muralha é tão resistente, mas quando o povo inimigo chegar e começar a balançar, ela vai se tremer todinha, igual uma árvore frutífera, com seus frutos maduros, e seus soldados cairão lá de cima. Versículo 13, ainda nesses recursos militares, vai dizer: olha, aqueles seus soldados de guerra, eles serão como mulheres. E aí, meus irmãos, em dias de hoje, dizer que soldados seriam como mulheres seria uma questão machista? De jeito nenhum. Porque a Bíblia nem é machista, nem é feminista. A Bíblia, ela é palavra de Deus. Amém. Então, o que Naum está dizendo: olha, aqueles seus soldados, aquelas suas tropas de elite serão tão fracas, porque não tinham soldados mulheres nessas tropas, nesses exércitos. Eram apenas homens. E Naum está dizendo: esses seus homens serão fracos e serão derrotados facilmente. Veja, meus irmãos, que o exército assírio era o mais poderoso naquela época. E mesmo assim Naum está dizendo: toda essa sua força bélica, toda essa sua força militar, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Porque, mais uma vez, como é que se foge da ira santa de Deus? Há um terceiro recurso aqui nesse texto, que eram recursos comerciais. Observe o versículo 16 da sua Bíblia. Vai dizer que os comerciantes de Nínive foram multiplicados como as estrelas do céu. É verdade também que isso é um exagero de linguagem aqui do profeta, é uma hipérbole, porque não tinha mais comerciantes do que as estrelas do céu. Mas o que tinha acontecido aqui é que na cidade de Nínive tinham muitos comerciantes, e todas as vezes que o Império Assírio dominava um povo estrangeiro, os comerciantes iam ali e sugavam tudo o que eles podiam desse povo que tinha sido escravizado. E o profeta diz: olha, nem o seu recurso geográfico, nem o seu recurso militar, tampouco os seus recursos comerciais. E ainda tinha um quarto e último recurso aqui, que eram os recursos políticos. Veja aí, versículos 18 e 19. Os seus guardas e os seus capitães, os seus pastores estão dormindo, assim como os seus nobres também estão dormindo, e todo o seu povo se espalhou pelas regiões, e não tem quem o junte. Em outras palavras, meus irmãos, o que o texto está nos dizendo nessa noite é que mesmo que Nínive tivesse, e tinha, toda aquela influência política, toda aquela influência estrutural, não ia valer de nada. Quando o texto fala aqui que os seus pastores estavam dormindo, não eram pastores evangélicos, tampouco eram pastores de ovelha. Mas o que o texto está dizendo, pastores aqui, eram os governantes de Nínive, que estariam totalmente entregues, como se estivessem anestesiados. E essa influência política que Nínive tinha contra os outros povos, quando a fúria de Deus se aproximasse, nada disso valeria, meus irmãos. De nada teria proveito. Aí quando nós olhamos para uma questão como essa, nós pensamos tranquilamente de que vale esses povos, essas nações poderosas, com todos esses recursos geográficos, militares, comerciais, políticos. Meus irmãos, quando a ira santa de Deus for executada, nenhum desses recursos que o mundo oferece
serão capazes de impedir a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele execute a sua justiça sobre o mundo. Quando nós observamos um texto como esse, nós percebemos claramente que mesmo que uma pessoa não crente, mesmo que um ímpio, ele tenha todos esses recursos, mesmo que ele tenha muito dinheiro, mesmo que ele tenha muitos bens, mesmo que ele tenha muitos diplomas acadêmicos, mesmo que ele seja um mega empresário, que ele tenha o poder de influenciar pessoas, nada disso pode comprar o perdão de Deus. Meus irmãos, nada do que nos é apresentado nesse mundo é capaz de aplacar, é capaz de impedir que quando Jesus Cristo venha, Ele julgue bons e maus, Ele julgue os poderosos e julgue os fracos. Nada disso pode impedir a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à terra. E como que num grande tribunal, quando Jesus estabelecer a sua justiça, quando Ele vier com glória, majestade, poder e autoridade, juntamente com seus anjos, esses poderosos, com todos esses recursos, não poderão travar a vida de Cristo. Agora, tragamos para a nossa realidade. Mesmo que eu e você, mesmo que nós tenhamos, meus irmãos, belíssimas casas ou apartamentos, mesmo que nós tenhamos uma verdadeira mina de guerra dentro de casa, mesmo que nós tenhamos bastante poder financeiro, mesmo que nós tenhamos muitos recursos políticos, que sejamos muito conhecedores de políticos importantes e influentes, se nós não tivermos a Cristo, nós continuaremos inimigos de Deus. E aqui, meus irmãos, eu não desencorajo ninguém a tentar ter boas casas. Isso não é pecado. Eu não estou desencorajando ninguém a servir forças armadas ou querer ser um policial, um agente da justiça. Muito pelo contrário, eu espero que você seja. Eu não estou dizendo também que é errado você ser comerciante, porque não é. Eu não estou dizendo que é errado você ser uma pessoa comunicativa, influente. Eu espero que você seja tudo isso e seja temente a Deus. Eu espero que você tenha tudo isso, mas tenha temor de Deus. Eu espero que você seja muito rico, muito abastado, que você tenha muitos diplomas acadêmicos, mas que você reconheça que todo o poder e autoridade não é do seu diploma, não é do seu dinheiro, não é dos seus bens, mas é de Deus. Mas é de Deus. É de Deus. Pastor, e se eu não tiver nada disso? Se eu não tiver influência? Se eu não tiver dinheiro? Se eu não tiver recursos militares? Se eu não tiver uma belíssima casa? Se eu morar de aluguel? Mas se ainda assim você tiver Jesus Cristo, você é rico. Você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo e há uma herança reservada, preparada para você na eternidade. Então, meus irmãos, não é o fato de você ter muito ou pouco dinheiro, não é o fato de ter muito ou pouco conhecimento acadêmico, não é o fato de você ser muito ou pouco influente, mas o que é necessário de verdade é que você tenha Cristo como seu Senhor e Salvador, como o autor e consumador da sua fé. E isso é importante, e isso é necessário, e isso é que é necessário. Ah, meus irmãos, o mundo parece que fecha os olhos para essa realidade, mas nós conhecemos isso. Nós sabemos que essa é a verdadeira questão, essa é a verdade absoluta. Aí talvez você diga, pastor, mas e essas pessoas mais que estão na justiça? Esses que estão querendo descriminalizar o porte de drogas, esses que daqui a pouco vão querer dizer que a legalização do aborto é algo natural, esses que dizem que tanto faz como tanto fez, que o que importa não é o que a igreja pensa, o que importa não é o que a Bíblia pensa, o que importa é o que nós queremos que a sociedade seja. Mas pastor, e esses políticos que só pensam em si?
que só buscam benefícios para si, essas pessoas perversas, o que é que nós precisamos fazer com elas? E a palavra de Deus é muito clara, meus irmãos. A quem pertence a vingança mesmo? Deus. Nós não somos Deus. Então, antes que você queira que aquele político desonesto, corrupto, que aquele juiz, aquele desembargador, aquele ministro, que ele seja deposto do seu lugar, o que nós, como povo de Deus, precisamos fazer, porque essa é a nossa responsabilidade, é orarmos por essas pessoas, para que elas conheçam a Deus assim como nós conhecemos, para que elas se arrependam dos seus pecados, assim como nós nos arrependemos um dia, para que elas conheçam aquele que é o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, como nós conhecemos. Oh, meus irmãos, não cabe ao povo de Deus querer aplicar a justiça, porque o justo juiz não somos nós, o justo juiz é Deus. E antes que você pense em sair fazendo justiça com as próprias mãos, saiba que quem disse que nenhum culpado passaria por inocente foi Deus. E no tempo determinado por Ele vai aplicar a justiça dele. Amém. E Ele vai derramar da ira dele, e o juízo dele virá, independente de nós estarmos satisfeitos, conformados ou felizes ou não, porque quem é Deus é Ele, e nós não somos Deus. Mas aí nós vamos para o segundo ponto dessa mensagem, que se por um lado o primeiro ponto é que esse povo se vangloriava dos seus recursos, e por isso a soberba fazia parte do coração deles. O segundo ponto é que o juízo também virá para o soberbo. O juízo também virá para o rebelde. O juízo virá para o teimoso, para o obstinado, para o malvado, para o cruel. Observe versículos 14 e 15, Diácono Davidson, por favor. Reserve a água para o tempo do seco, reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você, a espada eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Mesmo que esse povo se vangloriasse dos seus recursos, o juízo de Deus vai chegar, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, que toda profecia precisa ser testada, experimentada. A profecia de Naum, ela foi testada e atestada. Porque poucas décadas depois que o profeta Naum trouxe para a cidade de Nínive essa palavra tão dura, em 612 a.C., essa cidade foi totalmente destruída. O Império Babilônio veio sobre essa cidade de Nínive e arrasou essa cidade. É por isso que quando você olha na sua Bíblia, no versículo 19, vai dizer que as pessoas que passavam pela cidade depois da sua destruição, faziam assim, ó. Foi pouco. Porque todos experimentaram da maldade e da crueldade daquele povo assírio. Esse mesmo versículo 19 vai dizer, inclusive, que aquela ferida era incurável, que aquela chaga não tinha cura para ela. Meus irmãos, a maldade de Nínive subiu ao trono de Deus. E Deus não deixaria passar impune tamanha crueldade feita com outros povos, inclusive contra o povo de Deus. Nós sabemos que o reino do norte foi destruído pela Síria, foi levado cativo pela Síria. E quando eles tentaram fazer isso com o reino do sul, com Judá, cuja capital era Jerusalém, Deus interviu na história. E foi naquele momento, ali com o rei Senaqueribe, quando um anjo de Deus, um anjo da morte, passou, e mais de 180 mil soldados assírios foram mortos por aquele anjo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o juízo de Deus recairá sobre o injusto. Porque o juízo de Deus recairá sobre o perverso.
porque o juízo de Deus não deixará passar impune aqueles que voltaram as suas costas para Deus e viveram conforme a sua vontade. Aliás, meus irmãos, sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer conosco? É nos deixar entregues à nossa própria sorte. E quando as pessoas começam a praticar as suas maldades, certamente elas experimentarão do juízo eterno de Deus. Quer ver um exemplo? Diego, Apocalipse capítulo 21, verso 8, meu querido, por favor. Sairá para enganar as nações que estão aos quatro cantos da terra. 21, 18. Ou 21, 8, perdão. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Sabe, meus irmãos, passagens como essas são difíceis de serem pregadas, porque nós estamos falando de um Deus justo, que não deixará a impunidade passar batido. Quando a Bíblia fala sobre segunda morte, sobre esse fogo e esse enxofre, meus irmãos, a Bíblia está nos falando sobre o inferno. E se alguém ainda tem alguma dúvida sobre o inferno, a Bíblia deixa muito claro, essa de fato é a segunda morte. E sabe o que é que essas pessoas encontrarão nessa segunda morte? Não é a ausência de Deus. Deus vai estar presente sim. Mas eles desfrutarão apenas da ira de Deus eternamente, meus irmãos. Eles não terão a graça de Deus acompanhando-os. Eles terão apenas a ira de Deus martelando, martelando, martelando 24 horas por dia, por toda a eternidade. E essas pessoas verão quão terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Elas viverão isso nas suas próprias pernas, na sua própria vida, toda uma eternidade, aprendendo que a ira santa de Deus é implacável contra o pecador, meus irmãos. E quando Deus deixa uma pessoa entregue à sua própria sorte, é muito triste, porque é quando nós começamos a nos afastar de Deus, quando nós começamos a caminhar pelas nossas próprias pernas, que nós começamos a dar vazão à nossa carne, e nós deixamos que a nossa carne tome conta da situação, e aí é o nosso coração enganoso, é a nossa consciência enganosa que nos diz que nós precisamos tudo aquilo que o mundo oferece de ruim, meus irmãos. E aí entra naquelas obras da carne que nós estamos pregando nas quintas-feiras, as imoralidades, as impurezas, as libertinagens, a idolatria, a feitiçaria, a raiva, a impaciência, a inveja, o ódio, as dissensões, as facções, as bebedices, as glutonarias, as orgias. Tudo isso vai vindo como que um rolo se abrindo, e todos esses pecados vão se acumulando na vida desses que não estão debaixo da vontade e da autoridade de Deus, achando que por suas próprias pernas podem viver nesse mundo, e não sabendo, meus irmãos, que esse mundo é perverso, que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. E aí a gente começa a ver que a vida vai dando errado, e muitas vezes nos perguntamos: Senhor, por que as coisas dão tão errado na minha vida? Muitas vezes, meus irmãos, é porque nós estamos vivendo por conta e risco, de longe da autoridade de Deus, porque nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Mas por outro lado também, meus irmãos, muitas vezes nós entendemos que a disciplina de Deus é o fato de as coisas não estarem andando muito bem em nossas vidas. Muitas vezes acontece isso, meus irmãos. Talvez vocês tenham percebido isso em suas vidas. Às vezes, Deus fecha uma porta para que a gente entenda que a força para abrir aquela porta não é do nosso braço,
mas é da vontade do Senhor. Que muitas vezes aquela doença vem, não é pelo nosso descuido, mas é Deus nos ensinando a dependermos totalmente dEle. Quando uma crise no casamento se estabelece, quando um filho fica doente, e muitas vezes nós nos desesperamos, e Deus está dizendo: meu filho, eu é que controlo a sua vida, sou eu que sustento o teu casamento, sou eu que fortaleço os teus filhos, sou eu que os conduzo, sou eu que te deixo de pé, sou eu que te fortaleço, é a minha destra poderosa que acompanha você todos os dias. É por isso que muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades e parece que é aquele sopro do Espírito trazendo um alívio para os nossos corações. Sabe, meus irmãos, o autor aos Hebreus vai dizer que Deus é um Pai zeloso e corrige aqueles a quem Ele ama. E se você é filho de Deus, saiba que se você está sendo corrigido por Deus, não é para você se revoltar com Ele, não é para você virar as costas para Ele, mas é para você dizer: sim, Pai, eu entendi o recado. Se o Senhor me disciplina é porque o Senhor me ama. Se o Senhor me disciplina é porque o Senhor quer que eu ande nos teus caminhos. Se o Senhor está me corrigindo, é porque como um Pai zeloso, o Senhor sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não saiba, mas o Senhor sabe. E aí eu trago, como sempre gosto de trazer, o exemplo do pastor e da ovelha. Sabe aquela pastor conduzindo o seu rebanho de ovelhas, e de repente Francisco, Mari, Juan, Anderson, Alberto, Lena, Lilian, Flaviane, aquela ovelhinha, ela resolve andar fora do caminho que o pastor entende como sendo mais seguro. Ali o pastor de ovelhas mesmo, o pastor de animais mesmo. Aí com aquele cajadinho lá do pastor, ele chega na patinha da ovelha e faz. Aí a ovelha muitas vezes entende o recado, porque dói. É um toquinho de leve, mas dói. E ela volta para o caminho correto lá, junto com as outras ovelhas. Às vezes por outra, aquela ovelhinha mais rebelde, ela se afasta de novo. E o pastor, preocupado com a segurança dela, já não dá mas faz aí está mais forte. E se ela não entender o recado, meus irmãos, minhas irmãs, aí aquele pastor vai lá e quebra a patinha da ovelha. Eita, pastor, o cabra é ruim, cabra é ruim. Mas ao mesmo tempo que ele quebra a patinha daquela ovelha, ele a carrega em seus braços, para que ela não fique em perigo. E o próprio pastor dará a sua vida para proteger aquela ovelhinha. Nós tivemos um exemplo, meus irmãos, aqui na igreja há pouco tempo. Eu falei para um irmão precioso da igreja que já não caminha mais conosco. E ele andava com o seu bebê no carro dele, naquele bebê conforto. Só que ele não colocava o cinto de segurança no filhinho dele, de sei lá, uns 5 meses, 6 meses. Olha meu Flaviano. Está aqui Flaviano, Felipe, olha só. Colocar Davi, colocar José Felipe na cadeirinha sem um cinto de segurança. E eu disse isso para ele num dia. Olha só, João Tiago. Eu disse isso para ele num sábado. Quando ele chegou no domingo aqui na igreja, o homem chegou branco, que eu não enxergo e vi. Um homem branquinho, preocupado. Isso que foi, meu irmão? Ele disse: pastor, meu filho caiu da cadeirinha. Eu dei uma freada brusca no carro para não bater no carro da frente. E o meu filho foi arremessado para frente. E ele caiu no assoalho do carro e foi para debaixo do banco do motorista, que era meu pai. Eu disse a ele: meu irmão, escute seu pastor. Não era praga ali não, meus irmãos, mas é aquela advertência que o pastor dá para a sua ovelha.
para que não se desencaminhe, para que não ande errado, para que faça a coisa correta. É pensando na segurança das ovelhas que o pastor passa tanto tempo cuidando delas. Oh, meus irmãos, não é para mal de ninguém. E a igreja sabe, quando necessário for, o seu pastor vai lá e faz um... Se não der, vai um... Se não der, vai um... Mas é para o bem dos irmãos. É para o bem dos irmãos. Eu lembro que uma vez eu escutei um conselho. Vai parecer com você, João Tiago. Eu escutei um conselho que era para naquele dia eu não sair para pedalar. Isso eu tinha uns 15 anos. Faz tempo. Eu enxergava e tinha cabelo ainda. Olha só. E eu saí para pedalar. E eu tinha uma bicicleta de corrida. Só que tinha uma ladeirinha boa só para descer. E eu queria ver, Diaco Marinho, eu queria ver se no velocímetrozinho da bicicleta eu conseguia colocar 80 km por hora na bicicleta. E eu estava lá, me abaixei e estou lá. E a bicicleta pulando no asfalto. Digo, Jesus me abençoa, não deixa eu cair não. Só deu tempo de terminar de dizer. Eu precisei frear. E cadê mais freio nessa velocidade que não tinha mais? Não deu os 80 não, mas deu uns 70 e pouquinhos quilômetros por hora na bicicleta. E quando eu fui precisar tocar no freio, cadê freio mais? E eu tinha duas opções. No final dessa ladeira eu fazia um S. Ou eu passava reto e ia para o arame farpado que tinha lá, ou eu ia para o chão. E aí, Diego, Vitor, só tinha uma opção, de que no arame farpado vai me cortar todinho. Mas o asfalto me ralou, parecia um queijo ralado. A minha roupa, que era meio branca, ficou vermelha de sangue. Isso eu me arranhei todinho, não sei como é que eu ia sair em pé daquele lugar. Mas foi para eu entender, meus irmãos, que quando um conselho é dado, e quando esse conselho é para o bem, escute em nome de Jesus. Escute em nome de Jesus. Porque se você teimar, corre o risco de acontecer com você o que aconteceu comigo, acontecer com aquele pai lá, com aquele irmão que andou conosco. Escute, meus irmãos, a palavra do seu pastor. Escute principalmente a palavra de Deus. De Deus. E finalmente, o terceiro e último ponto. O juízo veio, meus irmãos. Aquela cidade foi destruída. Mas ao mesmo tempo que essa mensagem de juízo é uma mensagem muito dura de ser pregada. Por outro lado, meus irmãos, sempre que uma mensagem de juízo vem, ela também vem acompanhada de uma mensagem de esperança. De esperança. Esperança porque, se por um lado aquela cidade de Nínive foi arrasada, por outro lado, todos aqueles povos que estavam sendo oprimidos, que estavam sendo escravizados, que estavam sendo roubados, que estavam sendo sugados por Nínive, tiveram alívio. Judá, inclusive, teve esse livramento da parte de Deus, teve esse alívio para ela. E meus irmãos, um dia Jesus vai voltar, amém? Amém. Ixi, amém, xoxo. Amém. Eu vou perguntar de novo. Meus irmãos, Jesus um dia vai voltar novamente, amém? Amém. Acordou Davi e José agora, pronto. Olha, Flávio, a culpa é do avô, viu? Jesus vai voltar ainda, meus irmãos. Ele vai resgatar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. Ele já pagou pela igreja dele. O preço foi um alto preço, foi caríssimo, foi o sangue de Jesus que nos comprou. Ele vai voltar. E a esperança na Bíblia não é simplesmente um sentimento, mas esperança na Bíblia é uma certeza. E se Cristo falou, Ele vai voltar. Ele vai voltar. O que eu preciso que você saiba, nunca mais você arranque isso do seu coração, é que no dia que Jesus voltar, aqueles que negaram, aqueles que viraram as suas costas, aqueles que não quiseram se arrepender dos seus pecados, esses vão desfrutar do juízo eterno de Deus. Por outro lado, aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que crerem em Jesus
que confiarem as suas vidas a Cristo, que negarem o mundo, mas passarem a nascer, a viver somente para Cristo, que passarem pelo novo nascimento, esses viverão eternamente ao lado do Pai. Aleluia. Esses terão um banquete preparado na eternidade e todos nós cearemos com Cristo. Meus irmãos, o nosso lugar está preparado na eternidade. A morada já está feita. Cristo já falou isso, Ele já prometeu. E Ele não mente. Mas o que o mundo precisa saber, meus irmãos, e essa responsabilidade é sua e minha, é que se por um lado o juízo demonstra toda a ira santa de Deus, por outro lado também mostra o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Porque mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo miseráveis pecadores, ainda assim Deus nos amou e deu o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário. A demonstração de um amor que o mundo precisa conhecer é que Cristo se esvaziou da sua glória, Ele habitou, Ele tabernaculou entre nós, Ele viveu, Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. E naquela cruz do Calvário, naquele madeiro, Ele perdoou a nossa dívida, Ele anulou a nossa sentença, Ele aplicou a justiça dEle em nós, Ele imputou essa justiça em nós. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O mundo precisa conhecer essa mensagem de amor, de graça, de esperança, meus irmãos. E todas as vezes que você encontrar uma pessoa na rua, você e eu precisamos buscar uma oportunidade para dizer a elas: olha, ainda tem jeito. Se com a sua boca você confessar e com o coração você crer que somente Jesus pode perdoar os seus pecados e lhe garantir a vida eterna, você ainda pode obter esse perdão dos seus pecados. Ainda dá tempo, meus irmãos. Mas o tempo está assim, ó. O tempo está passando muito rápido, muito rápido. E daqui a pouco, Jesus está batendo a porta. E Ele está voltando. Mas ainda tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Ainda há muitas pessoas que estão andando nas trevas, mas que precisam desesperadamente conhecer a luz, meus irmãos. Que precisam conhecer a luz. E eu finalizo essa mensagem, também essa série, no livro do profeta Naum, dizendo que se nós pudéssemos, meus irmãos, resumir todos esses 3 capítulos, todo esse livro, em um único versículo apenas, eu queria que você guardasse isso para você. É que nenhum culpado passará por inocente. Nenhum culpado, ele ficará impune. Mas essa vingança santa, essa ira santa, essa justiça santa, ela não será aplicada por você e por mim. Ela vai ser aplicada por Deus. Portanto, não queira fazer o papel de Deus, porque Ele não permite. Ele não divide a glória dele com ninguém. Cabe a você e a mim ficarmos firmes, orando e intercedendo por aqueles que ainda não conhecem, e com a mesma firmeza, com o mesmo propósito evangelístico de pregar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto a equipe de louvor se